A paz do Senhor, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nessa manhã. E na manhã desse dia nós queremos compartilhar com vocês o momento da Escola Bíblica Dominical, onde nós estudaremos nesse trimestre a lição comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. A lição que tem por título O Caráter do Cristão, onde nós abordaremos que a palavra de Deus ela tem o poder para moldar o caráter do cristão. Abordaremos temas muito interessantes durante todo esse trimestre. Falaremos sobre a formação do caráter cristão. Tomaremos como exemplo alguns personagens da Bíblia Sagrada, a exemplo de Abel, de Melquisedeque, de Jonatas, da própria Maria, a irmã de Lázaro, de Maria também, a mãe de Jesus. E por fim, ao final do trimestre, abordaremos sobre o próprio Jesus Cristo, um exemplo maior de homem íntegro, reto, de um homem que expressou um verdadeiro caráter, um verdadeiro homem dirigido por Deus para salvar a humanidade. E na manhã de hoje, nós vamos iniciar sobre a formação do caráter cristão. A nossa lição 1 vai nos trazer e vai nos fazer entender sobre essa formação do caráter cristão. Como se dá essa formação do caráter cristão? Algumas ciências trazem uma distinção entre caráter e personalidade. Alguns estudiosos dizem que o ser, que a pessoa, está relacionado à personalidade. E o agir e aquilo que nós possamos fazer revela o nosso caráter. E nós vamos entender, como a nossa lição nos diz, que esse caráter foi manchado pelo pecado. Quando Deus cria os reinos animal, vegetal, mineral, Ele cria pela sua palavra, pelo seu poder, mas quando Ele vai formar o homem, Ele dota esse homem de uma personalidade e de um caráter. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus estava imprimindo no homem um caráter puro, reto, um caráter baseado na justiça, no amor. Emanado do próprio Deus, trazido à vida da humanidade. Mas algo interessante ocorre nesse trajeto da humanidade. O homem escolhe os seus caminhos, escolhe seguir a sua vida, escolhe distanciar-se de Deus, e um dos primeiros problemas que existe é justamente a quebra desse caráter dado pelo próprio Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer isso, que o homem segue os seus caminhos, e como resultado dessa falta de compreensão da sua relação espiritual para com Deus, ele agora já rompe os primeiros preceitos de amor e de justiça e começa a transmitir a culpa para terceiros. Adão coloca a culpa na sua esposa, Eva, por ter errado. Eva, por consequência, coloca a culpa na serpente. E isso já demonstra como o caráter do ser humano foi rompido. Mas a nossa lição vai também nos mostrar que essa deformação do caráter do homem, trazido pela queda, pela sua escolha, pela vida que ele levou em viver distante de Deus e em pecado, pode ser transformado. Apesar das inúmeras consequências que esse rompimento trouxe para a vida do homem, ele tem uma oportunidade de ter a sua transformação de vida. Vamos observar como o homem se porta com o seu caráter rompido para com a humanidade, para com o próprio Deus, para com a sua vida social. O homem já não existe mais na sua intimidade para com Deus, ele resolve seguir os seus caminhos. A Bíblia nos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E é esse pecado que atingiu o caráter do homem. É esse pecado que trouxe consequências
O homem já não tem a sua intimidade com Deus, já não tem o seu caráter ligado ao caráter de Deus. Apesar de existirem pessoas com um caráter ilibado, existirem pessoas na atualidade retas, íntegras, mas espiritualmente esse caráter está rompido. A vida em sociedade também já não é mais a mesma. O homem já não ama seu próximo. O homem já despreza o próprio homem e, com isso, os homicídios, os latrocínios, com isso, os pecados, os adultérios e tudo que existe hoje na humanidade é consequência desse rompimento de caráter. Vamos analisar também a sua vida em sociedade. O homem já não tem o respeito pela natureza, destrói aquilo que ele necessita. E isso também é consequência da quebra desse caráter. Mas a nossa lição também vai nos ensinar que para esse homem há uma expectativa, há uma saída. E a Bíblia Sagrada, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a Bíblia também nos diz e nos mostra de um homem o qual foi um exemplo maior de caráter. Um homem que trouxe à humanidade a redenção do caráter da própria humanidade. E esse homem chama-se Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que através da fé no Filho de Deus, nós nos reconciliamos com Deus. E esse reconciliar com Deus é o que a Bíblia Sagrada chama de regeneração. Somente através de Jesus Cristo é que nós somos regenerados, nós somos transformados e nós agora temos livre acesso ao Pai. Nós temos o nosso caráter moldado conforme o caráter de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que essa transformação, quando Jesus estava dialogando com Nicodemos, Jesus Cristo, olha Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário ter essa regeneração de vida e experimentar um novo caráter na tua vida. É isso que a nossa lição vai nos ensinar. E vai nos mostrar que é essa regeneração, acompanhada da justificação e da santificação, que vão moldar o caráter do homem. E quem faz isso? A palavra de Deus. Através do Espírito Santo de Deus na tua vida, o teu caráter vai ser moldado, o teu caráter vai ser conforme o caráter de Deus, um verdadeiro caráter de um cristão. Que Deus continue nos abençoando.